que é o ministério apostólico segundo a Bíblia? Existem apóstolos verdadeiros hoje em dia? Eu sou Edivaldo Filho, eu sou professor da Escola Bíblica Hoje. Eu sou Bruno César, também sou professor da Escola Bíblica Hoje. Ministério apostólico é algo muito repercutido hoje no meio cristão. Eu nunca imaginei, Bruno, nunca imaginei que você é aluno da EBH, existissem assim ministérios, cara, associações de apóstolos no Brasil. Meu amigo. E aí a gente vai convivendo, aprendendo e vai vendo que existe muita gente que se autodenomina apóstolo, que foi consagrada como apóstolo e até apóstolas também, Isso. sabe? E eu sei que essa é uma dúvida de muitos cristãos, eu sei que essa é a dúvida de muita gente que está assistindo a gente, sobre a questão dos apóstolos hoje em dia, dos apóstolos na Bíblia, Bruno. Pois é, então, o que era um apóstolo de acordo com as Escrituras? Era alguém, inicialmente, que foi escolhido pelo próprio Jesus para ser um representante seu, com a mesma autoridade. Então ele escolheu 12 dos discípulos e designou-eles como apóstolos, que quer dizer... Procurador legal, mais ou menos. Isso, né, a palavra é simplesmente enviado, mas não é qualquer pessoa que foi enviada, é alguém que tem a mesma autoridade que o enviou. Verdade. Eu faço uma comparação assim, uma mulher que tem 4 filhos pequenos, e aí 3 estão brincando na rua, e o menorzinho, você muito pequeno, tá ali brincando dentro de casa. De repente a mulher diz assim: Joãozinho, vá lá fora e diga a seus irmãos que manhã mandou entrar. Joãozinho vai lá, dá o recado, manhã mandou todo mundo entrar. E os meninos entram. Acabou. É claro que eu estou falando dos meninos da minha época de criança, não desses de hoje, que são meio desobedientes. Joãozinho não tem autoridade própria, inerente, mas ele está representando ali sua mãe. É verdade. E os irmãos ficam um pouco chateados, mas isso aí... Mas aí as outras crianças obedecem por causa da autoridade da mãe. O apóstolo era assim, ele não era alguém inerrante. As Escrituras é que são, né? A Bíblia até mostra erros de Pedro e de Barnabé, lá em Gálatas, tá? Isso basicamente era um apóstolo nos tempos bíblicos. Isso, e eles precisaram também sentar, discutir as ideias, ouvir as opiniões uns dos outros, discordarem uns dos outros, para chegarem também em denominadores comuns, para glorificar a Cristo e para o desenvolvimento da igreja. Sim. Em Atos capítulo 15, né, acontece o primeiro concílio da igreja, que é para decidir o que eles vão pregar àqueles que não têm origem judaica, os chamados gentios. E depois de muita discussão, o que não é pecado, discutir as ideias, a teologia, aí Atos 15, 28 diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aí o texto fala das decisões que a igreja tomou. Então essa discussão é saudável, contanto que o Espírito Santo esteja presente. Existem praticamente hoje em dia 2 pontos de vista com relação a esse ministério apostólico hoje. Sim. Eu pausei aqui para perguntar, tu ia falar isso? Não, vamos lá. Não, hoje. Uma ideia de que os apóstolos mesmo, aqueles que foram escolhidos por Cristo, foram os 12, mas Paulo e esses já cessaram, então de forma nenhuma alguém poderia ser chamado de apóstolo hoje. E a outra ideia de que o apóstolo seria como um missionário. Sim. Mas que esse termo não exista diretamente na Bíblia, mas seria alguém que é enviado e que ele é como um plantador de igrejas e que dá fundamento para algum trabalho, certo? Os 2 pontos de vista vão entender que essa turma que é denominada apóstolo, que anda de jatinho, que fica na igreja com ar-condicionado, sabe? E que reivindica para si uma autoridade apostólica, mesmo pontos de vista diferentes sobre a questão do apóstolo hoje, vai entender que essa turma não é apóstolo. Então temos pensado dessa forma também, tá certo? Então essa turma que está aí dizendo que é perseguida, tá certo? Essa turma que está vestindo pano de saco, não são apóstolos segundo a Bíblia, então não tem nada a ver com a questão da autoridade apostólica, mas existe esse ponto de vista com relação aos apóstolos hoje. É verdade. E no caso dos apóstolos na Bíblia, há também discordância dos teólogos modernos. Alguns, como Augusto Nicodemos, no seu livro Apóstolos, defendem a ideia de que existiram apenas os 12, na verdade os 13, porque Matias incorpora o grupo apostólico ali em Atos 1, mais Paulo e ninguém mais. Outros irmãos
a maioria dos teólogos, na verdade, entendem que houve esses apóstolos, mas também Barnabé, Atos 14:14 diz que Barnabé também era apóstolo, Andrônico e Júnias também seriam apóstolos, Romanos 16:7, e Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1:18 e 19, Tiago, que é quem escreve a carta de Tiago, e Judas também, que não é Judas Tadeu nem Judas Iscariotes, mas Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus, também seria um apóstolo. Então, há esses dois pontos de vista também. São os apóstolos na Bíblia. Os apóstolos na Bíblia, exatamente. Não seriam só os 13. Não. Mas seriam os apóstolos. Alguns dizem que então seriam os apóstolos de Jesus, porque foram escolhidos por Jesus, e os apóstolos da igreja. Isso, Shedd parece apoiar essa ideia, né? Shedd amplia o horizonte também, dizendo que nessa perspectiva também Epáfras, que é quem leva a carta de Paulo aos Colossenses, Epafrodito, Timóteo e Tito também seriam apóstolos da igreja, porque foram enviados pela igreja e tal. Mas aí já é mais complicado, porque o verbo lá é enviar mesmo, né? Eles são enviados, mas não tem mais aquele sentido de enviado com a mesma autoridade. O procurador legal. Isso, não tem. É um missionário, um plantador de igrejas. O que a gente dá uma ênfase maior para dizer que hoje, menos ainda, sabe? Alguém que reivindica. A gente chega a ter no Brasil, né, um movimento que tem alguém que se denomina como um pai apóstolo, alguém que é o pai dos apóstolos, que ele tem a autoridade de consagrar outros apóstolos. A gente tem no Brasil uma mulher que se denomina apóstola, a mãe das apóstolas. A mãe das apóstolas. E aí tem gente que reivindica para si uma autoridade. E olha, eu não sei, você é aluno da EBH, mas como eu disse no início, tem muita gente que se denomina apóstolo em muitas cidades. A gente vai encontrar isso de cidades grandes, que tem um número maior, a pequenas cidades no interior, de pessoas que reivindicam para si essa autoridade apostólica, o que temos entendido pelas escrituras, pelo bom senso, de que essa autoridade, esse envio, esse procurador legal, como eram os apóstolos no Novo Testamento, já não existem hoje, já não podem se ter a mesma autoridade que os apóstolos tinham, procuradores legais de Jesus. Então, os apóstolos contemporâneos são resultado de uma heresia ou de duas heresias no meio da igreja. A primeira delas é o movimento de G12, que dividiu muito mais do que acrescentou à igreja do Senhor. Foi muito prejudicial. Eles com um vídeo aí. Eles diziam que tinham a visão de Deus. Então, nada contra uma visão de evangelismo, uma estratégia, tá? Eu acredito que para peixes diferentes, iscas diferentes. Então, para alcançar públicos diferentes, realmente a igreja precisa traçar estratégias diferentes. Mas, quando a gente diz que tem a visão, por exemplo, se eu dissesse, esse canal aqui é o canal de Deus para a sua vida, para estudar a Bíblia. Excluindo todos os outros, né? Isso, além de uma falta de respeito, é um orgulho muito grande, entendeu? Então, a gente entende que o papel desse canal é de abençoar muita gente, mas existem muitos outros. Não é só a gente, claro que não. E graças a Deus por isso, tá? Beleza. Então, surgiu através do movimento de G12, o movimento apostólico na Colômbia, com César Castellanos. E agora também no Brasil veio o outro movimento que não tem ligação com esse, que é o dos neopentecostais. Tá amarrado! Que aí é o apóstolo Valdemiro, que é o Agenor Duque, enfim, e outros apóstolos menos famosos. Então, o que eu percebo, filho, olhando para a história da igreja, é que um movimento herético sempre tende a encerrar a sua atividade com o foco que começou, ou mudar para outra heresia, que foi o caso. Então, esse é o legado do movimento do G12. É verdade. Você, aluno da Escola Bíblica hoje, nós queremos te alertar a tomar cuidado com essa turma que se autodenomina apóstolos. Temos entendido, primeiro pelas escrituras, sabe, de que ninguém tem essa autoridade legal hoje. Também penso de que é uma soberba muito grande, hein? O cara chegar e dizer, eu sou apóstolo, eu sou o teu apóstolo. Cara, isso não tem nada a ver com Deus mesmo. Então, toma cuidado com isso e volta para as escrituras para aprender melhor da Bíblia.
e entender que Deus sim tem levantado os ministérios, mas saber separar as coisas, o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, compartilhado, exibido esses vídeos na sua igreja, na sua sala de aula, no grupo de estudo bíblico, e queremos pedir que você continue a fazer isso, a divulgar a palavra de Deus. Quero mandar em especial um abraço para todo o pessoal do Sertão que tem nos ajudado, compartilhado os vídeos, feito comentários na página no Facebook, também no YouTube, e tem mandado feedback. Um abraço para vocês, Deus abençoe.